tá bem? Vamos para o dia 27. Eu estou em dúvida, mas eu acho que eu vou começar 27 com isso aqui. Divine Intervention. É da linha dos discos que o pessoal malha. É o primeiro álbum do Slayer com Paul Mustafi, completando 29 anos. Eu acho isso aqui uma paulada na orelha. 29 ou 30? De 94, de 29 anos. É uma paulada na orelha esse disco aqui. Assim como tudo que o Slayer tinha feito até então, não tem nada de ruim aqui. Red é o grande sucesso, né? Essa aqui é a minha versão, que eu tenho a versão americana, né? Todas as versões americanas do Slayer tem a bandeirinha, então tem as imagens proibidas aqui, que depois vai gerar capas aleatórias, né? E aí tem o selo do Parental, aquele que nós conversamos do Zappa, né? Parental Advisory Attack, ele se abre em formato de pôster, então é um descasso, assim, eu gosto muito desse disco. O Jeff Hanneman compondo como nunca, né? Todos aqui estão muito bem. Paul Mustafi substituindo muito bem o Dave Lombardo na bateria, o que é algo bastante difícil. E, além disso, eu queria mostrar também que nessa box aqui, que é a Soundtrack of Apocalypse, eu não vou mostrar toda a box, mas no CD3, são 4 CDs, no CD3 tem uma música aqui que eu faço questão de mostrar, que é a faixa Mind Control. Não sei se vai aparecer aqui, mas ela é gravada no Brasil em 94, na turnê desse disco. Então, eu queria mostrar por causa que são daquelas curiosidades, né? Porque até essa época, acho que não tinha nenhuma banda de metal que tinha vindo ao Brasil e gravado, registrado coisas daqui. Eu, particularmente, não lembro de nenhum registro das grandes bandas de metal. Claro, tem... nem o Iron, né? E não tinha gravado alguma coisa nessa época. O Iron vai gravar depois Rock in Rio 2001. Mas na box aqui tem uma faixa gravada em 94, que é exatamente Mind Control, ao vivo no Brasil, na turnê do Monsters of Rock, 94. E aí, em outro momento, eu apresento esse box, que é lindíssimo aqui, o Soundtrack do Apocalipse, que eu tenho muito carinho, porque foi o meu primeiro mimoso que eu comprei no Discogs aqui. Então, guardo ele com muita... E foi barato isso aqui na época, eu não vou lembrar quanto, mas foi muito barato, por causa que ele tem um defeitinho na caixa e na bandana que tem aqui dentro, né? E aí o cara fez super barato. Até só para me exibir até o final da live, eu vou ficar com isso aqui, né? De pendurado no pescoço, já que a gente está homenageando, né? Então, Soundtrack do Apocalipse, mas o álbum em especial, que a gente começa, então, com 27 de setembro, Divine Intervention. Eu vi vocês mostrando aí, vou passar a bola, então, como a gente falou, The Beatles, o Marcelo falou primeiro, então vamos passar para o Mikael, pode ser, Marcelo? Tranquilo. Então tá, né? Estreia do Paul Mustafi. E, cara, é um disco que ele é diferente do que o Slayer fez antes. Eu considero um disco mais calmo. Apesar de ter dito Red, que é quase uma sobra do Raining Blood, né? De velocidade, curtinha. O Tom Araya cantando do jeito impossível de cantar. Você começa a ler a letra ali. Antes de terminar de ler a primeira frase, ele já está falando a 15ª. É muito rápido. E tem Serenity Murder, que eu me lembro muito do clipe tocar na MTV, no programa no Fúria Metal, né, do Garção Moreira, né? Mas, cara, é um disco que, pra mim, assim como todos os discos do Slayer que vem depois do Death of Aggression, é um disco que falta alguma coisa pra mim. Falta um pouco daquela agressividade, falta um pouco daquela raça, daquela juventude, talvez, que a banda tinha no começo da carreira, que depois do Death of Aggression a banda mudou o som dela, apesar de continuar thrash, apesar de continuar agressivo, apesar de continuar tudo que for. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de Red, porque parece uma coisa daquela época, da coisa do Raining Blood. Mas o resto, assim, mesmo Silent Mantra, não é das coisas que me atraem tanto. Não é um disco ruim, mas tá longe de ser dos melhores do Slayer pra mim. O Slayer é uma banda que eu nunca fui muito fã. Eu comprei o Hell Awaits em vinil, e na época que eu comprei o Hell Awaits, o disco ficava mais tempo fora da minha casa do que comigo. Quase todo mundo que eu conhecia que curtia heavy metal queria o disco emprestado para gravar. Eu disse, não, tá tudo bem, pode levar. Mas ele
eles para mim são um som que nunca deu muita liga, não. Nunca foi muito dos meus favoritos. Então, esse é um disco que eu posso dizer. Esse aí eu não ouvi. Não posso dizer que eu não gostei, porque eu fiquei curioso e vou querer escutar. Mas confesso que realmente, não fosse pelo fato de estar apresentado aqui na live, provavelmente ele passaria longe do meu radar. Eu vou dar uma conferida nele. Olha, Marcelo, pelo que a gente está vendo na live aí de gostos, eu gosto muito desse disco. E ele é bem maltratado, vamos dizer assim. O pessoal não trata ele muito bem. Então, eu acho que tu vai curtir esse disco aí. Dá uma ouvida. Vamos ver. Vou ouvir e depois eu informo. Maravilha. Lá na discografia comentada do Slayer, eu fiz, aí dá uma lidinha lá, talvez possa te incentivar a ouvir mais ou não, né? Daqui a pouco, agora é mais que eu vou fugir disso aqui. Beleza. Outro aniversariante de 27 de setembro, esse clássico aqui, o Monster, do R.E.M., é uma das grandes obras-primas do R.E.M., que é uma banda que eu considero uma banda injustiçada no Brasil, porque eles são muito considerados por causa de Losing My Religion, e também aquela música, agora me fugiu o nome, que Everybody Hurts, né? Mas a banda é muito mais do que isso. O grupo de Athens, Estados Unidos, que lançou o Monster em 1994, é um dos últimos discos a sair em vinil, que na época do balaio, o Mikael pode me ajudar, 50 centavos você achava isso aqui no balaio, zeradinho, limpinho. Eu tenho aqui a versão original, então, lá, que eu comprei por 50 centavos, e já rodou bastante. E eu tenho mais algumas coisas aqui, que agora eu que vou tomar um pouco o tempo de vocês, já que vocês abrilhantaram com boxes aí do Smells Like Teen Spirit, Nevermind, e aquelas emocionantes caixas ali do Black Sabbath. Então, o R.E.M. sempre se caracterizou por lançar versões limitadas dos seus álbuns. Eu tenho a versão limitada aqui do Monster, né, que é no formato de hardbook, ou seja, é um livro. Essa aqui é a versão europeia, produzida na europeia, mas eles produziram similar nos Estados Unidos. Então, o que tem essa versão aqui? Deixa eu tirar o selinho, né, para vocês verem aqui, ela já tem um selo que ela é tipo um OB, né, só tirando com cuidado aqui, para não prejudicar o espécie de OBzinho. Aí é o livreto, com uma série daquelas imagens malucas que eles tiravam fotos bastante aleatórias, né? Isso aqui caracteriza bastante a R.E.M., né? Fotos preto e branco, imagens que são muito, vamos dizer assim, psicodélicas, mas que para quem é fã do R.E.M., isso aqui faz parte da discografia da banda. E aí aqui está o CD, né? Num envelope especial aqui, ele vem acondicionado aqui dentro. Ó, ele abre no formato de estrela, né? Então forma uma estrela. E o CD vem acondicionado aqui dentro, que eu acho muito legal. O CD em si ele não tem nenhuma música bônus, é o mesmo repertório do original, e agora a gente vai explorar um pouquinho mais o repertório, né? Bom, o disco começa com Crush with Eyeliner. Eu já apresentei essa capa legal aqui, né, do single de Crush with Eyeliner, que é a versão calendário. Então, lá de 1994, tem calendário aqui, janeiro. Eu vou passar rapidamente aqui, não vou mostrar tudo, mas só mostrar aqui que no final, né, se abre, o vinil tá aqui, o compacto, então, tirando aqui, o compacto lindão, que é nessa cor aqui, chocante, né, laranja, cheguei. Eu fiz o capas legal deles aqui, porque é uma capa bem legal, né, difícil de se achar isso aqui em formato de calendário, são poucos, uma edição limitada de 9.757 de 10.000, o que é bem interessante, porque hoje em dia a gente acha CDs nos lançamentos AA000.000, né? Então é uma edição limitada de 1.000. Mas, enfim, Crush with Eyeliner, baita música, abre disco. Aqui, o que tem mais? Tem algumas músicas extras aqui, né? Que é a versão instrumental de Crush with Eyeliner. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas seguindo aqui, né? O single de Bang and Blang, uma das músicas mais pesadas do R.E.M., Bang, blang, bang, blang, com Losing My Religion ao vivo, uma das faixas extras, né? Count Feedback também, não vou abrir, tá fechadinho. Eu gosto muito dessas edições aqui, que levanta aqui a paletinha.
Tongue, que é outra faixa fantástica. Esse disco todo é fantástico, né? Mas aqui tem um single de Tongue. Outra que, What the Fuck Say Kennedy. What the Fuck Say Kennedy. Foi uma das melhores músicas do show que a gente viu, MK em 2008. Um dia antes do meu aniversário, eles tocaram em Porto Alegre, a gente viu lá um baita do show. Se não me engano, naquela noite o Barack Obama tinha se tornado eleito presidente dos Estados Unidos e o Michael Stipe fez uma homenagem, não sei se foi naquela noite ou na noite anterior, e nesse single aqui o grande destaque é Everybody Hurts ao vivo. O outro desses lançamentozinho diferente, com Stage Currency, que é mais uma faixa do CD, e aí aqui eu destaco o Drive ao vivo, né, tem vários bônus, e isso é legal de colecionar R.E.M., porque todos os singles sempre tem músicas que só saíram nos singles, e aí, fechando a minha coleçãozinha relativa ao Monster, o CD de Crush with Fireliner, que não tem as versões que tem no compacto, tem a própria Crush with Fireliner, eu acho que o grande destaque aqui é a minha Honey ao vivo, que eu acho que é bastante raro, né. E, cara, assim, eu sou um grande fã do R.E.M., o único disco que eu realmente não curto é o Around the Sun, eu acho ele muito fraquinho, mas o Monster em si, é difícil não gostar desse disco, com todas as faixas que eu citei para vocês. Eu disse que começava com Crush with Fireliner, não, né? Começa com What's the Frequency Kennedy. E, pô... É isso que eu ia falar. E só para fechar minha fala inicial aqui, uma das melhores músicas do R.E.M. tá nesse disco, mas não na versão que tá aqui, que é Let Me In. Eles faziam a versão acústica de Let Me In, que era lindíssima ao vivo, e aqui não, aqui ela é elétrica, animadinha, não combina com o que representa a doçura que é ouvir Let Me In. Marcelo, tu estava apresentando, por favor, então. Então, eu tenho ele junto com o Green, uma edição em CD duplo, que saiu alguns anos atrás. Eu tinha o CD original, que vinha numa caixinha com um fundo laranja, mas eu acabei acidentalmente arranhando o CD, então arruinei o CD, aí comprei essa edição aqui, aproveitei que eu não tinha o Green CD, só daquele original lá só sobrou em carta. Para mim, é um dos melhores discos do grupo. O R.E.M. foi uma banda que eu conheci ainda moleque, com 16, 17 anos. Eu comprei Life is Rich Pageant, quando ele saiu no Brasil. Eu comprei no escuro, porque eu tinha lido reportagens muito boas sobre a banda, dizendo que a banda era muito legal. Eu comprei o disco no escuro e disse, vou dar uma chance para eles. Adorei o disco, daquele dia em diante, virei fã do grupo. Fiquei muito triste que a banda acabou antes de eu ter a chance de assistir um show deles. E esse Monster, para mim, é mais um disco injustiçado, porque da mesma maneira que tu encontrou o teu no desconto, nos Estados Unidos, pelo que eu li uma vez, o disco saiu num dia, uma semana depois estava cheio na prateleira dos descontos ali, todo mundo querendo vender o seu baratinho porque não tinha curtido o disco. Não entendo por quê. Essa fase do R.E.M. para mim é muito boa, só tem discão. É uma pena que depois que o Bill Berry saiu, a banda nunca mais foi tão bem quanto era, mas ainda assim eles deixaram coisa boa pra caramba. Então, para mim, realmente, o Monster também é daqueles ali, olha, falam mal do disco, mas não falem perto de mim. Só antes de passar para o Michael, rapidinho, eu acho que ele sofre do mesmo mal que a gente falou ali de outro disco que agora me fugiu, que é o fato de que ele vem numa sequência do Out of Time e Automatic for the People, né? Aí é difícil tu bater esses discos, né? Michael. É verdade. Monster, né? Não, então o Marcelo falou que o pessoal estava vendendo o disco porque não gostou. Eu confesso que na época eu não gostei desse disco. E até hoje tem algumas coisas aqui que eu ainda não consegui assimilar. E eu dificilmente eu reouço os discos para fazer essas lives, mas ontem eu fiz questão de reouvir esse disco aqui e eu não tenho a minha convicção, cara. O que é bom, o que é ruim ainda não me conquistou.
E, pô, eu gosto das mais conhecidas, né? Um dos discos que eu gosto das mais conhecidas, e a versão de Let Me In, como o Myron citou, é melhor acústica do que aqui. Depois de um certo ponto da carreira, eles começaram a tocar ela acústica, porque tem versões dela, inclusive num outro que eu vou mostrar aqui, que é como está aqui no disco, né? Mas a versão acústica dela é lindo, lindo, lindo. E é o disco, não sei se vocês vão concordar comigo, é o disco do Peter Buck, né? O Peter Buck se soltou aqui, os tons de guitarra estão diferentes, a guitarra dele está mais pesada do que o normal, claro que não chega a ser heavy metal, não é um peso de heavy metal, mas tem muita distorção, muito efeito, muito sons diferentes, um monte de pedal diferente. A sonoridade de guitarra aqui é uma coisa muito variada, sabe? O Peter Buck aqui tá fazendo coisas que não fez ao longo da carreira dele. E talvez seja isso que seja tão diferente, porque a fase independente deles, que vai do primeiro até o Document, ou que vem depois do Document, agora não me lembro, era um rock, como é que eles chamam? Rock universitário lá, né? Era umas guitarra mais limpa, era um rock mais quadradinho, né? Bom, excelente, eu gosto muito, mas mais quadradinho. Aí veio o Green, que eles mudaram para uma gravadora grande, que é o Warner, se não me engano, e mudou um pouco a sonoridade da banda, ficou um pouco mais pop. Aí eles estouram com Out of Time, que é um disco diferente em relação à carreira da banda. Vem o Automatic for the People, que é mais sombrio, mais tristonho. E aí vem esse aqui, que é uma paulada no ouvido. Então, mesmo para quem já estava acostumado a ouvir a banda desde a época independente, ou quem conheceu ela no Out of Time, que foi o meu caso, se surpreendeu com a sonoridade desse disco. Ele é muito diferente do que a banda fez antes, e é quase tão diferente quanto tudo que a banda fez depois. Talvez só o Accelerate e o último, que eu nunca lembro o nome. Colapso Intunal. Colapso Intunal, nunca lembro o nome desse disco, já na outra live a gente esqueceu dele. Tem as guitarras talvez soando parecido com o que está aqui, mas mesmo assim é mais leve. Então é um disco. Depois ele teve uma edição com uma capa azul, a mesma capa, só que azul, que ele é duplo, com a mixagem original e uma mixagem diferente. Eu nunca vi sentido em comprar essa edição, porque ela sempre foi cara. Se fosse barato, eu teria comprado. Mas é um disco bom, mas não está nos meus favoritos do R.E.M. E ele gerou o DVD Road Movie, né? Que, para quem não sabe, a banda, apesar de todo o sucesso, ela não fez turnê do Out of Time e nem do Automatic for the People. Eles vinham de anos e anos de turnês sucessivas, então eles tiveram de não fazer. Então, quando eles foram fazer a turnê do Monster, eles já eram famosíssimos por causa do Out of Time e Automatic, e muita gente nunca tinha visto eles ao vivo. Então, essa aqui foi a primeira vez que muita gente teve a chance de ver eles ao vivo, e eles registraram esse DVD. É um baita de um show, Road Movie, tem cenas de estrada, tem coisas. E foi o último DVD com o Bill Berry, salvo engano, né? Que foi nessa turnê que ele teve o aneurisma cerebral dele, que forçou ele a sair da banda, né? Muita coisa foi gravada nessa turnê, porque eles gravavam em soundchecks, gravavam em quartos de hotel, gravavam em ensaios. Então, eu acho que eu gosto mais do Road Movie do que do Monster, mas o Monster é um bom disco, sim. É um disco para ser ouvido e ser redescoberto, até mesmo por quem é fã como eu, como o Myron, né? New Advent, não, tranquilo. Eu só queria fazer um comentário rapidinho assim sobre a R.E.M., que hoje, exatamente hoje, 25 de setembro, tem uma banda completando 44, 45 anos, que me lembra muito a R.E.M., assim, o início da carreira, e depois se torna gigante, que é o U2. Né? Exatamente hoje, 25 de setembro, o Larry Million estava juntando lá a galera para formar o U2, e aí depois vai entrar o Bono, né? Mas me lembra muito a fase inicial deles ali, o Boy, o War, o October, me lembra muito o R.E.M., apesar de que eles estavam lá na Irlanda e o R.E.M. nos Estados Unidos. Eu não sei a opinião de vocês aí sobre isso, né? Eu concordo. Olha, nunca parei para pensar na semelhança, mas que tem.